Acaba de ser divulgado o relatório de empregos nos Estados Unidos, criação de 73 mil postos de trabalho em julho. A previsão era um pouco acima disso, 101 mil postos de trabalho esperados. Temos também destaques deste payroll, a taxa de desemprego subindo para 4,2%. A previsão era justamente estes 4,2%, desemprego em detrimento, por exemplo, das últimas pesquisas que vinha surpreendendo para cima, negativamente, o desemprego estava mais baixo do que o esperado pelo mercado, agora ainda nestes 4,2%. O salário médio por hora subindo 0,33% em julho contra junho, a previsão era justamente deste 0,3%, então na margem, dentro das expectativas do mercado. Justamente depois dessa publicação do payroll, nós temos também destaques da criação das vagas revisadas para o mês de junho, de 147 mil. Temos uma pequena falha aqui na comunicação, mas daqui a pouquinho eu trago esta revisão do payroll, eu trago a publicação direta e, claro, na íntegra deste relatório, mas o mercado de trabalho um pouco mais fraco do que é imaginado nos Estados Unidos, mas ainda criando vagas, ainda crescendo. Roberto. Não, é impressionante, se a gente olhar os últimos meses, o desemprego nos Estados Unidos fica oscilando entre 4,1 e 4,2, 4,1 e 4,2. Ele não tem um movimento claro de aumento. Isso reduz muito a pressão para corte de juros sobre o Banco Central, né? E aí a gente vai ter um problema político, né? Porque o governo norte-americano se mostra muito ansioso com relação a isso. Então você tem uma inflação, que foi divulgado ontem, que não converge e um desemprego robusto, né? O mercado de trabalho robusto, com desemprego oscilando nas mínimas históricas. Não há nenhum motivo para o Banco Central norte-americano cortar juros ou sinalizar que pretende cortar rapidamente. Agora, o mercado acredita ainda neste corte de juros, ainda neste ano. 2 cortes de juros estavam sendo precificados até a última reunião. Parece que os indicativos mexeram um pouco com as expectativas para setembro. Mas eu já conversei com alguns bancos de investimento, Roberto, e eu queria a tua participação em relação a isso, que me disseram que nas projeções deles não tem corte de juros para este ano nos Estados Unidos. Como é que está a projeção de vocês? O que vocês acreditam que possa acontecer com estes dados de emprego ainda muito fortes, com uma inflação que está fora da meta, mas não é explosiva, e com toda essa pressão do tarifaço que ainda não deu as caras de quais serão os efeitos na economia? Olha, quando a gente olha o contexto do norte-americano, não há nenhum motivo para imaginar que o Banco Central deva cortar juros, né? Você tem uma economia ainda robusta, como eu falei, a inflação não converge para 2%. Você olhando para frente, é esperado algum impacto das tarifas, então acho que esses efeitos não começaram a aparecer, mas se imagina que vai começar a aparecer. E tem um quarto fator, que é político, né? Com o governo sendo agressivamente pressionado, com o Banco Central sendo agressivamente pressionado pelo governo, então é possível que o Banco Central resista, evite essa corte de juros para não parecer, de algum modo, que foi uma agência capturada. Então, quando você olha o contexto, não tem nenhuma razão que me faça imaginar que o Fed deva rapidamente cortar juros. Perfeito. Justamente a contragosto do presidente norte-americano, que pede por um corte de 3 pontos percentuais. A taxa está ali entre 4,25% e 4,5%. Donald Trump pede para que essa taxa volte para 1,25%, 1,5%. Segundo ele, para evitar os custos com a dívida pública norte-americana, que é outra das grandes crises, dos grandes temas nos Estados Unidos. E, claro, quando a gente olha, por exemplo, para essas pressões, na inflação, nós recebemos já 2 dados que, em tese, trouxeram um certo aumento para bens de consumo, não para serviços em si, mas é o efeito que vocês esperavam deste tarifaço? E é até difícil a gente determinar qual que é a tarifa. Uma hora é 10, outra hora é 15, outra hora o país está pagando 130, mas tem decisão que volta atrás, então retroativo, que chegou nos portos nos últimos 10 dias, não paga mais, como foi no caso da China. A gente já está vendo os efeitos imaginados? Não, o processo está sendo bem mais lento do que nós economistas imaginávamos, né? Lá no dia da libertação, dia 1º de abril, tinha essa leitura de que, olha, vai ser um movimento que acontece uma vez só. Então, você sobe as tarifas, isso aumenta custos, é repassado, mas depois a inflação se estabiliza. Obviamente que esse mundo organizado dos economistas não se confirmou. Como você falou, tem idas e vindas. Então, isso pode estar fazendo com que o processo seja adiado de repasse de custos. É possível também que você tenha exportadores reduzindo margem, importadores também, uso de estoques. Então,
Então, é um momento de muita poluição, de muito ruído nos dados, mas o que parece claro, do ponto de vista qualitativo, é que ao final do dia você vai ter uma economia norte-americana mais fechada, com menos oferta de mão de obra e com mais estímulos fiscais. Então, isso deve sustentar o crescimento e pressionar a inflação. Portanto, ainda que esse processo esteja sendo mais arrastado, mais lento, tudo sugere, como o próprio Banco Central norte-americano confirma, tudo sugere que a gente deva colher uma inflação mais elevada. Diferente do mercado brasileiro, o mercado norte-americano tende a ser um pouco mais otimista do que o Banco Central, né? Aqui a gente está sempre jogando para cima. Não, o juro tem que ser maior, vai ser mais tempo. Lá fora eu sempre vejo o mercado tentando acertar quando que vai começar a cortar os juros. Isso vem se estendendo desde o ano passado, vão ser quartos, 2 cortes. Então é o que a gente vai ter que acompanhar aí nesses próximos meses. É curioso, porque na minha geração a gente acompanhou uma trajetória muito clara de queda da inflação dos Estados Unidos. Foram 40 anos com uma trajetória bem estabelecida de menor pressão inflacionária com menor pressão nos juros. Então, isso gera um viés de que você sempre vai precisar de menos juros nos Estados Unidos. Mas talvez os tempos estejam mudando, porque você tem uma política econômica hoje que é inflacionária. Perfeito. Roberto Padovani, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite, repercutido aqui essa divulgação do payroll em tempo real, um pouquinho abaixo das expectativas. O fato é que temos ainda muitas perguntas pela frente, vamos tentar respondê-las ao longo dos próximos meses, Roberto. É isso, obrigado pelo convite.